Salve, salve, galerinha! Mais uma aula de base, mudança de base. Se ligue nesse exercício. Esse exercício é a aplicação direta da definição. Eu vou te dar uma base, dizer que um conjunto ordenado de três vetores é uma base, ou seja, eu vou te dar aquela base. E aí, se eu escrever o vetor como combinação linear desses vetores da base, eu quero as coordenadas dele com relação à base. E se eu te der um vetor com as coordenadas com relação à base, eu quero que você exiba esse vetor como combinação linear. E de um lado para o outro e voltar. Se liga aqui. Eu tenho um VW, é uma base, e eu tenho esses vetores, 5 vetores. Por exemplo, eu tenho um vetor z, eu disse que o vetor z é igual a 2u menos v igual mais 3w. Isso daqui eu posso escrever o vetor z como? Ó, se ligue. Lembra que esses números que aparecem, os escalares, os números que aparecem multiplicando os vetores da base, são quem esses números? São as coordenadas do vetor com relação a essa base. Então vamos lá. Ó, primeiro vetor, o número que multiplica o primeiro vetor é 2, é a primeira coordenada. O número que multiplica o segundo vetor é a segunda coordenada. Que número é esse? Menos 1. O terceiro número que multiplica o terceiro vetor é a terceira coordenada, que é 1. Beleza? Só isso, professor. É só isso. E vamos para o vetor t. O vetor t, se ligue, ele é u mais 3v. Então aqui, qual é o número que multiplica o primeiro vetor? 1. Qual é o número que multiplica o segundo vetor? 3. Qual é o número que multiplica o terceiro vetor? Professor, não tem terceiro vetor, acabou, só bota duas coordenadas. Não, amigão, se ligue. Não apareceu porque isso daqui, ó, deixa eu botar minha canetinha vermelha. Isso daqui é a mesma coisa que 0 vezes o vetor w. Então aí aqui não apareceu porque era um 0. Uau, professor, é mesmo? É. Agora, professor, o que tem? Você não escreveu nada com nada? Eu quero o vetor, então eu te dou o vetor u. Quais são as coordenadas do vetor u com relação à base UVW? Sei lá, professor, não, aqui tinha número, aqui não tem. Então se liga aqui, cabeção, ó, se ligue, isso daqui é quase mágico, ó, vou fazer aparecer, ó. O vetor u, ele pode ser escrito quanto? O vetor u tem quantos de u? Só 1, né? 1 vezes o vetor u. E quantos vezes? Nada de v, professor. E quanto de w? Nada também, professor. Nada de w. Uau, professor. Se liga, ó. O vetor u na base b, que é o vw, ele pode ser escrito como vetor 1, nada. Uau, professor. Agora eu vou voltar, agora eu vou voltar. Como é que eu vou voltar? Se liga aqui nesse vetor P. O vetor P ele é escrito como 3, 1, as coordenadas dele com relação à base B, é 3, 1, 2. Se é 3, 1, 2, eu quero escrever ele como combinação linear dos vetores da base, ó, se liga. Isso daqui fica igual a como? O vetor P, ó. O vetor P, o primeiro número multiplica o primeiro vetor, 3, 1. O segundo número multiplica o segundo vetor, 1v mais v. O terceiro número multiplica o terceiro vetor, 2w. Só isso, professor? É só isso. Pronto, para arrematar esse exercício, ó, esse exercício delicinha, se liga aqui, ó, tem um vetor Q. O que é esse vetor Q, professor? É o vetor 0, 1, 0 na base B. Tá, professor, mas o que é isso? Se liga, ó. Q é quanto de u? Nada u, ó. Nada u. Quanto de v? 1v. Quanto de w? Nada de w. Uau, professor. O vetor Q é o vetor v? É, professor. O vetor Q é o vetor v. Só isso? Só. O que eu tinha que entender, professor? Eu tô meio perdido. O que eu tinha que entender na aula nessa aula aí que o senhor gravou, tá mostrando pra mim? Você tem que entender o seguinte, amigão. Ó, eu te dou as coordenadas do vetor, com relação à base. Você consegue escrever esse vetor como combinação linear. Opa, dei as coordenadas, escrevi como combinação linear dos vetores da base. E também você tem que ter entendido o seguinte, olha, se eu te der um vetor como combinação linear dos vetores da base, você escreve as coordenadas. Faltou o que aqui, professor?
Faltou B aqui, ó, B. Então, por que eu estou me referindo a essa base? Sempre eu vou ter que botar o B embaixo. Se for uma base qualquer, sim, você sempre tem que botar. E se não for, professor? Ah, mas tem uma base que ela é tão ferradona, importante, que ela é canônica. Beleza? Ela é canônica, ela é tradicional. Ela, se você não esquecer, se você esquecer, eu estou me referindo a ela. Se não colocar nada, esse 2 menos 1, você refere a essa base que já eu vou falar, que é a base canônica. Beleza? Gostou? Até a próxima aula. Beijo, fui!